O município de Coreaú, no Ceará, atualmente está dividido em 5 distritos, contando com o Distrito Sede. Conforme dados disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES, o último distrito criado no município foi Araquém, Canto, Aroeiras ou Ubaúna. Fica comigo até o final do vídeo para ver a resposta e analisar outras questões relacionadas aos conhecimentos sobre o município de Coreaú. Olá, futuro concursado. Seja bem-vindo ao canal Estude Concursos. Já faz alguns dias que o edital do concurso de Coreaú para o cargo de GCM saiu e pensando nessa galera que vai fazer esse concurso e também a pedido de alguns inscritos aqui do canal, eu resolvi gravar algumas aulas sobre os conhecimentos do município, tendo em vista que quase não se encontra material para essa disciplina, certo? Além disso, é fácil a gente encontrar conteúdos de português, de matemática, de raciocínio lógico, de informática, mas é muito difícil a gente encontrar materiais relacionados aos conhecimentos do município, certo? Pensando em tudo isso, pensando nos inscritos também que pediram para que eu gravasse vídeos sobre os conhecimentos do município de Coreaú, eu resolvi gravar aqui alguns vídeos relacionados a esses conhecimentos do município, mas eu peço que, se vocês gostarem da aula, comenta, curta, compartilha, porque só assim eu vou estar motivado a gravar os próximos vídeos, tudo bem? E assim, pessoal, vou tentar ser o mais direto possível nesses conteúdos para que a gente não perca tempo, certo? Porque eu sei que o tempo de uma pessoa que está estudando para concurso é muito limitado. Portanto, eu vou tentar ser o mais direto possível em relação a esses conteúdos. Tudo bem? Então vamos lá iniciar a nossa primeira aula. Mas antes de iniciarmos a primeira aula, eu tenho aqui os tópicos que foram cobrados aí no edital da Guarda Municipal do município de Coreaú. E os tópicos que foram cobrados foram a história de Coreaú, a administração municipal, a emancipação e fundação da cidade, datas significativas e comemorativas do município, aspectos geográficos e municípios circunvizinhos, fatores econômicos da cidade, promulgação da lei orgânica da cidade e os demais aspectos gerais a respeito do município. Pessoal, nessa primeira aula eu já vou abordar 4 tópicos de uma vez só, tudo bem? Eu vou abordar aqui nessa aula a história de Coreaú, vou falar também um pouco da administração municipal, da emancipação e fundação da cidade e das datas comemorativas e significativas do município. E só adiantando para vocês, pessoal, esse tópico de número 4, datas significativas e comemorativas do município, ele já está dentro desses 3 primeiros tópicos, certo? Então, eu não vou abordar uma aula especificamente para esse tópico 4, tudo bem? Porque nos slides referentes à história de Coreaú, a administração municipal, a emancipação e fundação da cidade, já tem as datas comemorativas e significativas do município. E dessa forma, a gente vai estudar aqui esses 4 primeiros tópicos nessa primeira aula. Depois vamos estudar aspectos geográficos e municípios circunvizinhos, fatores econômicos da cidade, promulgação da lei orgânica da cidade e os demais aspectos gerais a respeito do município. Porém, pessoal, vou estar disponibilizando essas próximas aulas para vocês somente se eu ver que realmente compensa eu gravar essas outras aulas, né? Se tiver um número considerável aí de visualização, de curtidas, de compartilhamento, tudo bem? Então, essa é a minha condição. Portanto, pessoal, se eu ver que realmente compensa eu gravar as outras aulas, então essa é a estrutura do curso que eu vou seguir, certo? Para que a gente possa ter aí um estudo bem completo relacionado aos conhecimentos do município e assim a gente consiga acertar muitas questões. Então vamos aí para a nossa aula propriamente dita. Primeiramente, vamos falar aí sobre os aspectos históricos de Coreaú, que é o primeiro tópico do edital. E para dar início aí ao nosso estudo, vamos começar aí pelo topônimo, ou seja, a origem do nome de Coreaú. É importante saber disso? Sim, é muito importante, porque no último concurso que teve para o município de Tianguá, para o cargo de professor polivalente, a Banca Consulpan, ela cobrou uma questão a respeito do significado do nome do município, certo? Então, eu considero muito importante a gente saber, a gente levar para a prova esse nome, esse significado aí do nome do município de Coreaú, certo? A palavra Coreaú, ela tem origem no tupi, é importante vocês saberem disso também, e o significado de cúria é uma ave aquática de pequeno porte, semelhante a um curió. E o, ou u, que significa bebê, juntando essas duas expressões, forma a palavra aí Coreaú. E o significado dela ficou sendo água dos curiós, ou a ceva dos curiás,
que é um viveiro de pequenos patos de água doce. Ao lado aí eu coloquei essa imagem para que vocês possam ter uma visualização melhor sobre o significado do nome Coreaú, certo? Para que vocês também tenham um entendimento melhor e consigam visualizar ali na hora que você estiver fazendo a prova. O primeiro nome de Coreaú, o nome inicial, era Várzea Grande, certo? Depois passou a se chamar Palma, e só em 1943 o nome foi oficialmente alterado para Coreaú. Então guarde esses três nomes. Primeiramente era Várzea Grande, depois passou a se chamar Palma, e em 1943 foi alterado oficialmente para o nome de Coreaú. Essa mudança ela foi reivindicação da população local e oficializada pelo Decreto Estadual número 1114, assinado pelo governador Francisco de Menezes Pimentel. A data em que ocorreu essa mudança do nome foi 30 de dezembro de 1943. É importante vocês também fazerem essa anotação, porque a Consulpan pode sim cobrar uma questão ali envolvendo essas mudanças de nome, certo? Mas mais na frente eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Então vamos aí seguir adiante. Formação inicial e primeiros habitantes. Registros de vida humana antiga no território atual do município. Uma curiosidade bem interessante é que inscrições rupestres foram encontradas no conjunto arqueológico Letreiros de Itacoatiara, isso evidenciando que já existia vida humana ali no território, certo? Essas inscrições rupestres foram citadas em matéria da revista do Instituto do Ceará em 1956. A região era habitada por povos indígenas, tribos Anassé, Tacariarariú e Tabajara. Pessoal, guarde bem esses nomes, que a região era habitada por povos indígenas. E quais eram esses povos indígenas? As tribos de Anassé, Tacariarariú e Tabajara. Isso pode ser objeto de cobrança aí na prova também, certo? Então não era apenas uma tribo que tinha ali na região, que habitava a região. Eram essas três que estão citadas aí no slide. No século XVIII, com a expansão da pecuária no Ceará, surgiu a fazenda Várzea Grande, vinculada à vila de Granja. Um núcleo urbano começou a se formar ao redor dessa fazenda. Então, pessoal, quero que vocês entendam que inicialmente surgiu ali uma fazenda chamada de Várzea Grande. Essa fazenda era vinculada à vila de Granja, ou seja, ao que viria a ser o município de Granja, posteriormente. Então, a gente pode dizer que o município de origem do município de Coreaú é Granja. Inclusive, de acordo com o IPES, temos lá, qual é o município de origem de Coreaú? É o município de Granja. Porque essa fazenda chamada de Várzea Grande estava vinculada à Granja, certo? Então, a gente pode sim dizer que o município de Coreaú ele é de origem do município de Granja. E ali naquela fazenda, como vocês podem ver na imagem ao lado, temos aí a fazenda com algumas casas ali já sendo construídas, algumas casas já construídas, e foi se formando ali aquele núcleo urbano que posteriormente veio a se tornar o município de Coreaú. Portanto, pessoal, guardem bem essas informações, certo? Porque isso também pode ser cobrado na prova. Vamos aí seguir para o próximo slide. Ainda referente aos aspectos históricos do município de Coreaú, nós temos ainda a formação inicial e primeiros habitantes. Um dos primeiros núcleos de povoação foi o Santo Antônio do Olho d'Água, que é o atual Araquém. Então, os primeiros núcleos de povoação ali do município foi o Araquém, que anteriormente era chamado de Santo Antônio do Olho d'Água. Esse núcleo de povoação chamado de Santo Antônio do Olho d'Água, ele já aparece no mapa em 1818, elaborado por Silva Paulet, e um dos mais antigos povoadores da região foi o tenente-coronel Manuel Dias de Carvalho. Esse tenente-coronel Manuel Dias de Carvalho, ele recebeu em 1705, por meio de Sesmarias, as terras às margens do rio Coreaú, grafia da época. Então, na época, existia um rio chamado Coreaú, que era grafado dessa forma, que é a forma como era grafado na época aí, que deram esse nome. E o Manuel Dias de Carvalho, ele recebeu essas terras por meio das Sesmarias. O que seria essas Sesmarias? Pessoal, essas Sesmarias, esse termo, ele se refere a um sistema de distribuição de terras que foi utilizado aí em Portugal e adaptado no Brasil durante o período colonial. As Sesmarias, elas eram lotes de terra concedidos a beneficiários pelo rei de Portugal, com o objetivo de cultivar terras virgens e promover o povoamento e a exploração econômica do território.
Por isso que o Manuel Dias de Carvalho ele recebeu esse lote, digamos, esse lote de terra para fazer ali o povoamento, cultivar a terra, certo? E fazer a exploração econômica ali daquele território. Tudo bem, pessoal? Guardem essas informações, vamos partir para o nosso próximo slide. Aqui eu trouxe alguns registros históricos encontrados lá no site do IBGE. O site do IBGE tem algumas gravuras, certo? E lá eu encontrei esses registros históricos que pode ser importante sim para a nossa prova. Nessa primeira imagem, nós temos aqui a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, certo? Nessa primeira imagem aqui. Nessa segunda imagem, nós temos os Correios e Telégrafos. Aqui são os Correios e Telégrafos. Na terceira imagem aqui, nós temos o Mercado Público do município. E essa outra é a Praça Francisco Camilo. Tudo bem? Praça Francisco Camilo. Apresentadas essas gravuras, vamos aí agora seguir com a nossa aula. Agora, pessoal, entramos no tópico 2 do edital, que é a administração municipal. Esse assunto ele é um pouco chato de estudar, porque há várias datas e vários acontecimentos, e é preciso ligar cada data a cada acontecimento. Porém, pessoal, eu tive o maior cuidado de organizar esse material da melhor forma possível, para que fique melhor de absorver e mais organizado também, né? Eu coloquei ele de forma cronológica, né? Organizei ele de forma cronológica, para que vocês possam ter um entendimento melhor e veja a sequência correta dos acontecimentos relacionados à formação e elevação administrativa do município de Coreaú. Tudo bem? Então vamos aí começar pelo ano de 1867. No ano de 1867, pela Lei Provincial número 1206, de 10 de 8 de 1867, foi criado o distrito com o nome de Palmas, que era o ex-povoado de Várzea Grande. Então, como eu mostrei para vocês lá no início, nós tínhamos um povoado chamado de Várzea Grande, que era aquela fazenda onde iniciou ali o processo de urbanização do município. E nesse ano de 1867 foi criado o distrito com o nome de Palmas, que antes era chamado de Várzea Grande. Já pela Lei Estadual número 1316, de 24 de 9 de 1870, agora vamos aqui partir para 1870, Palmas é elevado à categoria de vila, desmembrado do município de Granja. Então, esse distrito aqui, chamado de Palmas, ele foi elevado à categoria de vila. Ao ser elevado para a categoria de vila, ele foi desmembrado do município de Granja. Então veja que realmente o município de Coreaú, ele fazia parte anteriormente do município de Granja. Porém, nesse ano de 1870, ele foi desmembrado desse município de Granja. E assim, pessoal, eu coloquei esse símbolo aqui porque essa informação é muito importante. Essa data, essa lei estadual é muito importante porque é a data de fundação da cidade, 24 de 9 de 1870, certo? E essa data é a data de emancipação da cidade, 24 de 9 de 1870. Portanto, a emancipação política da cidade ocorreu no dia 24 de setembro de 1870. Essa é uma data muito importante para o município, porque é o aniversário do município. Enfim, guardem bem essa data. E a lei de criação foi a Lei Estadual número 1316. Guardem bem também o número dessa lei, porque eu percebi que a Consulpan começou a cobrar essas leis e decretos relacionados à administração municipal. Já no ano de 1904, ocorreu um ato, que é o ato de 21 de 10 de 1904. Essa data ocorreu a criação do distrito de Trapiá, anexada ao município de Palmas. Então, no dia 21 de 10 de 1904, ocorreu a criação do distrito de Trapiá, que foi anexado ao município de Palmas. Composição distrital inicial. Em 1911, partindo agora para 1911, o município passou a ser composto por 3 distritos. Quais eram esses 3 distritos? Palma, que era o distrito sede, Santo Antônio e Trapiá. Em 1920, ocorreu um recenseamento, né? E no dia 1º de 9 de 1920, o município passou a ser composto por 4 distritos.
Quais eram esses 4 distritos? Palmas, Fleixeirinha, Santo Antônio e Trapiá. Ou seja, de 1911 para 1920 foi acrescentado aqui o município de Fleixeirinha, certo? Esse município de Fleixeirinha. Em 1911 era apenas o município de Palmas, Santo Antônio e Trapiá. Extinções e restabelecimentos. Ainda no ano de 1920, a Lei número 1794, de 9 de 10 de 1920, ocorreu a extinção da Vila de Palmas. A Vila de Palmas é extinta, sendo anexada novamente à Granja. Então, é outra data muito importante que eu quero que vocês gravem, e a lei também, né? Em 1920, no dia 9 de 10 de 1920, a Vila de Palmas foi extinta e foi reanexada ao município de Granja. Já um ano depois, em 1921, a Lei Estadual número 1887, de 5 de 10 de 1991, Palmas volta a ser elevada à categoria de município desmembrada de Granja. Então, um ano depois, Palmas voltou a ser um município. Em 1920, a Vila de Palmas foi extinta e anexada à Granja. Já um ano depois, em 1921, Palmas volta a ser um município, sendo desmembrado do município de Granja. 10 anos após esse acontecimento, ou seja, em 1931, novamente o município de Palmas foi extinto. O Decreto Estadual número 193, de 20 de 5 de 1931, extinguiu novamente o município de Palmas, sendo anexado como distrito de Granja. Então ele voltou a ser um distrito de Granja em 1931. Já em 1933, o distrito de Palmas aparece agora no município de Massapê, não mais em Granja. Então, em 1933, Palmas já não era mais de Granja, mas sim ele fazia parte do município de Massapê. Vocês podem ver, pessoal, que é muita informação, muitas datas, mas é o que eu falei para vocês. Eu tentei aqui ser o mais didático possível, tentei colocar aqui as datas em ordem cronológica para vocês fazerem essas associações e conseguir absorver aí o máximo de conteúdo possível e conseguir também associar cada data a cada acontecimento. Eu confesso que esse assunto é um pouco chato de estudar, mas eu tentei aqui ser o mais didático possível, tudo bem? Então vamos aí seguir com as próximas datas. Reestruturações na década de 1930. Chegando no ano de 1935, Palmas volta a ser município desmembrado de Massapê. Então, a Lei Estadual número 192, de 20 de 9 de 1935, fez com que Palmas voltasse a ser município e fosse desmembrado aí do município de Massapê. Nesse mesmo ano, ele passou a ser constituído de 4 distritos. Foi o distrito sede Palmas, Fleixeirinha, que é a ex-Fleixeirinha. O que muda aí, pessoal, é só uma letra, né? Antes era escrito como sendo Fleixeirinha, depois passou a ser chamado de Fleixeirinha, no ano de 1935. O outro distrito, Santo Antônio e Trapiá. Entre os anos de 1936 a 1937, ocorreu novas divisões territoriais. A estrutura do município continuou a mesma, né? 4 distritos, sendo ele Palmas, Fleixeirinha, Santo Antônio e Trapiá. Já no ano de 1938, chegando agora no ano de 1938, esse decreto estadual número 448, de 20 de 12 de 1938, ele fez algumas mudanças de nomes nos distritos. Por exemplo, o distrito de Santo Antônio, ele passou a se chamar Araquém. Até hoje ele tem esse nome, né? Que é o distrito de Araquém. Trapiá passa a se chamar Ubaúna. Ubaúna antigamente era conhecido como Trapiá. E esses foram as mudanças de nomes que ocorreram aí nos distritos no ano de 1938, pelo Decreto Estadual número 448. Mudança de nome e composição pós 1943. No ano de 1943, o Decreto-Lei Estadual número 1114, de 30 de 12 de 1943,
o município de Palmas passa a se chamar oficialmente Coreaú. Outra data muito importante que eu quero que vocês anotem. Quando foi que o município de Palmas passou a se chamar oficialmente de Coreaú? Foi no ano de 1943, pelo Decreto-Lei Estadual número 1114. Tudo bem? Então guardem bem essa data, guardem bem esse nome, porque foi ali que o município de Palmas ele passou a se chamar oficialmente Coreaú e até hoje tem esse nome. Portanto, eu peço que vocês anotem essa informação porque ela é muito relevante. O que ocorreu no ano de 1950? Divisão de 1/7 de 1950. Coreaú agora possui 4 distritos. Quem são esses distritos? Coreaú Sede, Araquém, Frecheirinha e Ubaúna. Esses eram os distritos de Coreaú no ano de 1950. Um ano depois, em 1951, a Lei Estadual 1153, de 22/11/1951, Frecheirinha é desmembrada de Coreaú e é levada a município. Essa também é uma data importante, que foi quando Frecheirinha foi desmembrado de Coreaú e é levada a município. Então, anteriormente, o município de Frecheirinha era um distrito ali de Coreaú, depois ela foi desmembrada e passou a ser um município ali independente, né? E nessa mesma data, e por meio dessa mesma lei, foi criado o distrito de Moraújo, certo? E anexado a Coreaú. Então, a gente pode perceber aí que em 1951 ocorreu dois fatos importantes. Frecheirinha desmembrada de Coreaú e elevada à categoria de município, e foi criado o distrito de Moraújo e anexado a Coreaú. Certo? Então lembre também dessa data e dessa lei. Divisões de 1955. 1/7 de 1955. Coreaú passou a ter 4 distritos ainda, né? O Coreaú Sede, Araquém, Moraújo e Ubaúna. Então esses eram os 4 distritos de Coreaú na data do 1/7 de 1955. Coreaú, Araquém, Moraújo e Ubaúna. 2 anos depois, em 1957, Moraújo é desmembrado e é elevado à categoria de município. Então, em 1957, Moraújo foi desmembrado do município de Coreaú e foi elevado à categoria de município, pela Lei Estadual 3.920, de 25/11/1957. Em 1960, Coreaú passou a ter 3 distritos. Quais eram? Coreaú, Araquém e Ubaúna. Por quê? Ora, porque Moraújo foi desmembrado e foi elevado à categoria de município. Então ele já não faz mais parte ali do município de Coreaú. No ano de 1962, foi criado o distrito de Aroeiras e anexado a Coreaú. Então, a Lei Estadual número 6.095, de 9/11/1962, criou o distrito de Aroeiras e anexou ao município de Coreaú. Em 1963, Ubaúna é desmembrada e elevada à categoria de município. Então, Ubaúna, que era um distrito ali de Coreaú, ela foi desmembrada e elevada à categoria de município. Ela foi desmembrada de Coreaú, né? E foi elevada ali à categoria de município. Por qual lei? A Lei Estadual número 6.339, 14/6/1963. Então, nessa data, Ubaúna passou a ser um município e não fazer mais parte do território ali de Coreaú. Dessa forma, a divisão em 1963 ficou sendo Coreaú Sede, Araquém e Aroeiras, porque Ubaúna saiu do município de Coreaú e ele passou a ser formado por esses 3 distritos aí, que foi o Coreaú Sede, o Araquém e Aroeiras. E ainda não acabou as datas, pessoal. São muitos acontecimentos, muitas datas. Peço que vocês revejam essa aula, se for preciso, revisem e façam um estudo bem feito para que vocês não confundam ali na hora da prova. Reintegração e situação atual. Em 1965, estamos agora no ano de 1965,
Coreaú reincorpora Ubaúna. Então, Coreaú reincorpora Ubaúna. Ubaúna passou a ser novamente distrito de Coreaú, pela Lei Estadual número 8.339, de 14 de 12 de 1965. Já no ano de 1968, o município é composto por 4 distritos, que são Coreaú Sede, Araquém, Aroeiras e Ubaúna, porque Ubaúna voltou a fazer parte do município de Coreaú. Em 2005, pessoal, agora chegamos aqui nos anos 2000. Em 2005, a estrutura permanece a mesma, ou seja, temos ainda Coreaú, Araquém, Aroeiras e Ubaúna. Porém, em 2009, de acordo com o site do IPES e o site da Prefeitura, nós temos aí que o município de Coreaú é composto por 5 distritos e atualmente são esses 5 distritos. Então guardem bem essa informação. Quais são esses 5 distritos? Nós temos o Coreaú, que foi criado aí em 1870, mas não com esse nome de Coreaú, como a gente viu anteriormente. Araquém, ele foi criado no ano de 1884, Ubaúna foi criado no ano de 1935, Aroeiras foi criado no ano de 1962 e Canto foi criado em 2009. Então, Canto, a partir de 2009, passou a ser um distrito de Coreaú. Se a banca perguntar algo do tipo, qual foi o distrito de Coreaú que foi criado por último, então você pode responder que foi o distrito de Canto, que foi criado aí em 2009. Então eu coloquei essa imagem aqui também para vocês ficarem bem atentos a essa informação. E eu coloquei na ordem do mais velho para o mais novo, né? Coreaú foi criado em 1870, Araquém em 1884, Ubaúna em 1935, Aroeiras em 1962 e Canto em 2009. Dessa forma, pessoal, eu encerro aqui o tópico 2 de administração municipal. Sei que é um assunto chato de estudar, mas eu reforço, eu coloquei em ordem cronológica com todas as informações e acontecimentos para facilitar na hora da compreensão. Se você não entendeu direito, não conseguiu memorizar, volte e reveja novamente até fixar aí na sua memória, tudo bem? Vamos aí seguir para o tópico de emancipação e fundação da cidade. Então, o tópico 3 do edital, emancipação e fundação da cidade, eu coloquei aqui para vocês, tirei lá do site da prefeitura, e são informações que a gente basicamente já viu. Então, de acordo lá com o site da prefeitura, a fundação da cidade ocorreu no dia 24 de 9 de 1870, e a emancipação política também na mesma data, né? 24 de setembro de 1870. Aqui tem outras informações que também é importante eu falar para vocês, né? O gentílico, ou seja, quem nasce em Coreaú, ele é conhecido lá como coreauense, certo? Então o gentílico de Coreaú, que é quem nasce no município, é coreauense. A unidade federativa não é novidade, né? O Ceará. A mesorregião noroeste cearense, a microrregião Coreaú e a distância para a capital 374 quilômetros. Essas informações eu ainda vou repassar novamente para vocês lá na parte de aspectos geográficos, inclusive sobre mesorregião e microrregião. Não é mais assim que funciona, né? A divisão territorial. Em 2017 teve uma atualização, que eu vou também explicar para vocês essa nova atualização da divisão regional do Brasil. Aqui do lado direito, nós temos que a fundação do município ela ocorreu no dia 24 de setembro de 1890, ainda com o nome de Palmas, então não era Coreaú nessa época, era o nome de Palmas, e o aniversário da cidade é nessa data, né, 24 de setembro. Coreaú, na data da gravação desse vídeo, tem 154 anos e vai completar 155 aí no dia 24 de setembro de 2025. Ele vai completar 155 anos. No dia 30 de dezembro de 1943, o município de Palmas ele passa a se chamar oficialmente Coreaú. Essa informação também eu já repassei para vocês, mas não custa nada a gente reforçar. E aqui a gente encerra também
aquele tópico de datas significativas e comemorativas do município. A gente viu várias datas aqui importantes para o município. Então não vou estar aqui inventando outras datas, criando uma aula somente para mostrar para vocês novamente essas datas, não. Porque eu já mostrei esses tópicos que foram vistos aí ao longo dessa aula, tudo bem? Então aqui eu encerro a parte de teoria desses 4 tópicos que eu mostrei para vocês e vamos agora fazer algumas questões para ver se ficou algum conteúdo consolidado. Caso não tiver ficado, você pode voltar à aula novamente, rever quantas vezes você quiser, porque é de graça, pessoal. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem me ajudar, aí abaixo já tem aquele botãozinho de valeu, que você aí faz um comentário e deixa um certo valor para estar contribuindo aqui com o canal, para que eu possa estar pagando alguns custos que eu estou tendo aqui na divulgação desses vídeos, na criação de vídeo e outros custos extras que eu estou tendo, tudo bem? Então essa é uma forma de você estar me ajudando também. Dito isso, vamos aí resolver as questões que eu trouxe para vocês. Pessoal, antes de iniciarmos a resolução das questões, eu peço que vocês primeiramente deem pausa no vídeo, leia a questão, tente resolver e só depois você veja a resolução, tudo bem? Então vamos aí para a nossa primeira questão, que eu fiz uma adaptação para uma questão que foi cobrada aí no concurso do município de Tianguá e adaptei aqui para o concurso do município de Coreaú, tudo bem? Então a primeira questão diz o seguinte: o significado dos nomes dos municípios tem sua importância pelo resgate e valorização da história e da identidade do lugar. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta corretamente o significado do nome Coreaú. Coreaú é uma palavra originária do tupi, que significa terra das palmeiras, é uma palavra originária do tupi, que significa pássaro vermelho, é uma palavra originária do tupi, que significa terra bruta, ou é uma palavra originária do tupi, que significa água dos curiós ou a ceva dos curiás. Dê pausa no vídeo, tente resolver, depois veja a resolução. A alternativa correta para essa questão é a alternativa D, parabéns para quem acertou. Vamos ver aí a explicação. Então, a palavra Coreaú, ela é originária do tupi, como a gente viu lá no primeiro slide, e significa água dos curiós, ou a ceva dos curiás. O nome Coreaú, ele tem origem indígena, derivado do tupi, e está relacionado às palavras que fazem referência ao pássaro curió, ou curiá, que é uma ave típica da região. O significado tradicional atribuído a Coreaú é justamente água dos curiós, ou ceva, que é alimento dos curiás. Certo? Parabéns para quem acertou. Vamos aí para a nossa segunda questão. Questão número 2. A história do município de Coreaú é marcada por elementos que evidenciam tanto a presença indígena originária quanto o processo de ocupação colonial no interior do Ceará. Sob o processo de formação histórica e territorial do município, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O município de Coreaú ele foi fundado por tribos indígenas da etnia potiguara, conhecidas por praticar a agricultura intensiva nas margens do rio Coreaú. Alternativa B. A origem do município está diretamente relacionada à mineração, que atraiu bandeirantes paulistas e resultou na criação da fazenda Várzea Grande no século XIX. Alternativa C. A fazenda Várzea Grande, surgida no século XVIII com a expansão da pecuária no Ceará, tornou-se o núcleo inicial de povoamento que deu origem ao atual município de Coreaú. Alternativa D. Coreaú emancipou-se diretamente da cidade de Sobral, sendo originalmente um povoado da missão de São Francisco, habitado por índios Cariri e Inhamus. Qual dessas alternativas é a alternativa correta? Dê pausa no vídeo e tente resolver. A alternativa correta é a alternativa C. Parabéns para quem acertou. Vamos aí ver os erros das demais. Na alternativa A, ele diz que o município de Coreaú ele foi fundado por tribos indígenas da etnia potiguara. Não foi da etnia potiguara. A gente viu que a região ela era habitada por povos indígenas das tribos de Anassé, Tacari-Arariú e Tabajara, e não potiguara. Já na alternativa B, ela diz que a origem do município está diretamente relacionada à mineração, que atraiu bandeirantes paulistas e resultou na criação da fazenda Várzea Grande no século XIX.
não está relacionado diretamente à mineração, porque a gente viu que foi ali devido à expansão da pecuária que aconteceu no século XVIII, né? Então, com essa expansão da pecuária no Ceará, surgiu a Fazenda Várzea Grande, que anteriormente era vinculada à granja. Depois surgiu ali um núcleo urbano que começou a se formar ao redor da fazenda. Inclusive, é a resposta aí da questão, que no caso é a alternativa C. A Fazenda Várzea Grande, surgida no século XVIII, com a expansão da pecuária no Ceará, tornou-se o núcleo inicial de povoamento que deu origem ao atual município de Coreaú. A alternativa perfeita é exatamente essa. Já na alternativa D, Coreaú emancipou-se diretamente da cidade de Sobral, sendo originalmente um povoado da missão de São Francisco, habitado por índios Cariri e Inhamus. Temos aí dois erros na questão, né? Coreaú não foi emancipado diretamente da cidade de Sobral, mas sim de Granja. Ele é originário do município de Granja e ele não era habitado por índios Cariri e nem Inhamus. A gente viu que quem morava na região eram os índios Anassé, Tacari-Arariú e Tabajaras. Vamos aí agora para a nossa terceira questão. Questão de número 3. Sobre a história administrativa do município de Coreaú, assinale a alternativa correta. Coreaú foi fundado em 1890 com o nome original de Granja. Alternativa B. O município recebeu o nome atual de Coreaú no ano de 1870 por força da Lei Estadual número 1316. Alternativa C. A antiga vila de Palmas, desmembrada de Granja, passou a se chamar Coreaú oficialmente em 30 de dezembro de 1943. Ou é a alternativa D. O aniversário do município de Coreaú é comemorado no dia 30 de dezembro, data em que foi fundado. Dê pausa no vídeo, tente resolver, depois veja a resolução. A resposta correta é a alternativa C, parabéns para quem acertou, e vamos ver aí os erros das demais alternativas. A alternativa C, que é a correta, diz o seguinte, que a antiga vila de Palmas, ela foi desmembrada de Granja, realmente, porque a gente já viu várias vezes que o município de Coreaú era originário de Granja, passou a se chamar Coreaú oficialmente em que data? Em 30 de dezembro de 1943. Então, oficialmente, a Vila de Palmas passou a se chamar Coreaú em 30 de dezembro de 1943. O erro da alternativa A é dizer que Coreaú ele foi fundado em 1890 com o nome original de Granja. Na verdade, Coreaú foi fundado em 1870 com o nome de Palmas, e não com o nome de Granja. Ele é originário do município de Granja. O erro da alternativa B é dizer que o município recebeu o nome atual de Coreaú no ano de 1870 por força da Lei Estadual número 1316. Essa Lei Estadual número 1316, pessoal, de 24 de setembro de 1870, ela elevou Palmas à categoria de município, certo? Mas não alterou o nome para Coreaú. O nome Coreaú só passou a ser oficial em 30 de dezembro de 1943, tudo bem? Mais de 70 anos depois. O erro da alternativa D é dizer que o aniversário do município de Coreaú é comemorado no dia 30 de dezembro, data em que foi fundado. Não, ele não foi fundado em 30 de dezembro, como foi visto anteriormente. Ele foi fundado no dia 24 de setembro de 1870. Então, parabéns para quem acertou. Vamos aí à nossa quarta questão. Questão de número 4. O município de Coreaú atualmente está dividido em 5 distritos, contando com o distrito sede. Conforme dados disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES, o último distrito criado no município foi o distrito de Araquém, o distrito de Canto, o distrito de Aroeiras ou o distrito de Ubaúna. Qual desses distritos foi criado por último? Dê pausa no vídeo, tente resolver a questão, depois veja a resolução. Parabéns para quem marcou a alternativa B, Distrito de Canto. Então, o Distrito de Canto ele foi o último a ser criado, né? Ele foi criado no ano de 2009 e eu coloquei a informação aí para vocês. Em 2009, de acordo com o IPES e o site da Prefeitura, o município passou a ser composto por 5 distritos: Coreaú, Araquém, Ubaúna, Aroeiras e Canto. O município de Canto foi criado em 2009. Coreaú foi o primeiro a ser criado, foi o distrito sede,
em 1870, Araquém em 1884, Ubaúna em 1935, Aroeiras em 1962 e Canto em 2009. Dessa forma, pessoal, eu encerro aqui a nossa primeira aula sobre os conhecimentos do município de Coreaú e aqui a gente já estudou 4 tópicos do edital. Nas próximas aulas vamos ver os demais tópicos, caso eu veja que esse vídeo tenha bastante engajamento, muitas visualizações, comentários, compartilhamentos, porque isso vai me motivar a gravar os próximos vídeos. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, comenta, curta, compartilha, para que assim eu possa estar gravando para vocês as outras aulas, tudo bem? E como eu falei anteriormente, você pode estar ajudando o canal dessa forma, né? Compartilhando, curtindo, comentando. Se quiser também dar alguma ajuda financeira, você não é obrigado, mas logo abaixo aí já tem a opção de valeu, onde você pode estar deixando uma certa quantia com sua mensagem, e assim você vai estar me ajudando a pagar alguns custos que eu estou tendo aí na criação desses vídeos, tudo bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima.